A chuva fina de março molhava as ruas de São Paulo quando Gabriel empurrou sua cadeira de rodas pela calçada irregular da Avenida Paulista. Aos 12 anos, ele já conhecia cada buraco, cada desnível que poderia fazê-lo tropeçar. Suas mãos pequenas, mas firmes, giravam as rodas com a precisão de quem aprendeu a navegar pelo mundo de uma forma diferente desde os 5 anos, quando um acidente de carro levou o movimento das suas pernas, mas nunca sua vontade de viver. Gabriel não tinha muito. Morava com a avó Conceição num apartamento de 2 cômodos no Brás, onde o cheiro de café sempre misturava com o barulho dos vizinhos. Ela trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes, e ele a acompanhava quando não tinha aula, observando como ela tratava cada pessoa com carinho, mesmo quando não recebia o mesmo em troca. "Gabi, meu amor, as pessoas às vezes estão machucadas por dentro", ela sempre dizia, limpando as lágrimas dele quando alguém o olhava com pena ou desprezo. "E quando alguém está machucado, a gente trata com mais carinho ainda." Era por isso que Gabriel tinha olhos que enxergavam além das aparências. Enquanto outros viam apenas um menino numa cadeira de rodas, ele via as pessoas de verdade. O porteiro que sorria, mas tinha os olhos tristes. A senhora do ponto de ônibus que gritava com todos, mas sempre guardava balas no bolso para as crianças. O vendedor de flores que falava grosso, mas sussurrava carinho para cada rosa. Naquela tarde chuvosa, Gabriel voltava da fisioterapia gratuita no hospital quando decidiu se abrigar sob a marquise de um prédio espelhado de 40 andares. O lugar era imponente, todo de vidro e aço, com seguranças de terno preto na entrada e carros luxuosos parando a cada minuto. Foi então que ele ouviu um choro baixo, abafado, vindo de um canto escuro entre 2 pilastras de mármore. Gabriel virou a cadeira devagar, curioso. Ali estava um homem de terno caro, cabelos grisalhos perfeitamente alinhados. Sentado no chão frio como uma criança perdida. Lágrimas escorriam pelo rosto que Gabriel reconheceu das capas de revista. Eduardo Silveira, o bilionário dono de metade dos prédios daquele quarteirão. Eduardo Silveira, o homem que todos temiam e respeitavam, que decidiu o destino de milhares de funcionários com um gesto. Que havia construído um império de concreto e números, mas que naquele momento parecia menor que o próprio Gabriel. Fazia 3 meses que Eduardo havia perdido a filha única, Sofia, num acidente de carro. Ela tinha 16 anos, e era a única pessoa no mundo que o fazia sorrir de verdade. Desde então ele vivia como um fantasma dentro de sua própria vida. Os negócios continuavam, as reuniões aconteciam, mas por dentro ele estava vazio. Ninguém sabia que ele chorava escondido, ninguém podia vê-lo frágil. Até que um menino numa cadeira de rodas apareceu na frente dele. Eduardo levantou os olhos, assustado, e rapidamente tentou limpar as lágrimas. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz saiu mais áspera que pretendia. Gabriel não se moveu. Apenas o observou com aqueles olhos grandes e compreensivos. "Você está triste", disse simplesmente sem julgamento na voz. Eduardo sentiu algo estranho. Ninguém havia dito isso para ele desde a morte de Sofia. Todos fingiam que ele estava bem, que era forte demais para sentir dor. "Não é da sua conta", murmurou, mas sem conseguir soar convincente. Gabriel aproximou a cadeira um pouco mais. A chuva continuava caindo lá fora, criando uma cortina de privacidade entre eles e o mundo. "Quando eu choro, minha avó diz que não tem problema", Gabriel falou baixinho. "Ela diz que lágrimas são como chuva, limpam tudo para crescer coisa nova." Eduardo olhou para aquele menino e sentiu algo que não sentia há meses. Uma pontada de curiosidade sobre outro ser humano. Quem era aquela criança que não corria dele, que não queria nada dele, que apenas estava ali? Eduardo ficou em silêncio por longos minutos, observando o menino que permanecia ali, tranquilo, como se estar na presença de um bilionário chorando fosse a coisa mais natural do mundo. A chuva diminuiu, e o barulho da cidade voltou a invadir aquele pequeno refúgio de mármore. "Você não deveria estar aqui", Eduardo disse finalmente, mas sua voz havia perdido a dureza. "Este é um prédio privado."
Gabriel sorriu pela primeira vez. Eu estava só me escondendo da chuva, igual você. A simplicidade da resposta desarmou Eduardo completamente. Há meses, todos ao seu redor pisavam em ovos, falavam baixo, evitavam qualquer assunto que pudesse lembrá-lo de Sofia. Mas aquele menino o tratava como uma pessoa normal. Escondendo da chuva? Eduardo repetiu, e por um segundo quase sorriu. Gabriel mexeu no bolso da jaqueta desgastada e tirou algo pequeno. Era uma pulseira de miçangas coloridas, claramente feita à mão, com fios desalinhados e cores que não combinavam muito bem. Minha avó ensinou a fazer. Ela diz que quando a gente faz alguma coisa com as mãos, a gente coloca um pouquinho do coração junto. Gabriel estendeu a pulseira para Eduardo. Pode ficar com ela, para quando você ficar triste de novo. Eduardo olhou para a pulseira como se fosse um objeto alienígena. Quando foi a última vez que alguém lhe havia dado um presente de verdade? Não um presente de negócios, não um mimo interesseiro, mas algo feito com carinho, sem esperar nada em troca. Eu não posso aceitar isso, murmurou. Por que não? Porque... Eduardo parou. Por que não? Porque era um bilionário e não precisava de pulseiras de miçangas? Porque era orgulhoso demais para aceitar caridade de uma criança? Ou porque há tanto tempo ninguém lhe oferecia algo puro que ele havia esquecido como receber? Gabriel esperou, paciente. Porque eu não mereço, Eduardo sussurrou, e foi a coisa mais honesta que havia dito em meses. Todo mundo merece, Gabriel respondeu colocando a pulseira no braço do homem antes que ele pudesse protestar. Minha avó diz que Deus não faz gente que não merece carinho. Eduardo olhou para a pulseira no pulso. As miçangas eram toscas, o fio estava meio torto, mas havia algo nela que o tocava profundamente. Era imperfeita, mas verdadeira. Como o sorriso do menino. Como aquele momento estranho e impossível. A chuva parou completamente. Gabriel olhou para cima e suspirou. Acho que posso ir agora, ele disse, preparando-se para sair. Espere. Eduardo se levantou rapidamente. Como você se chama? Gabriel. E você? Eduardo hesitou. Durante anos, seu nome havia sido sinônimo de poder, medo, respeito. Mas para aquele menino, ele queria ser apenas uma pessoa. Eduardo. Prazer, Eduardo. Gabriel sorriu. Espero que você fique menos triste. E assim como havia aparecido, Gabriel se foi, empurrando a cadeira pela calçada molhada, deixando Eduardo sozinho com uma pulseira de miçangas e uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em meses, ele não se sentia completamente vazio. Naquela noite, Eduardo ficou até tarde no escritório, mas não trabalhando, apenas olhando para a pulseira e pensando no menino que havia lhe dado sem pedir nada em troca. Quando finalmente chegou em casa, na cobertura silenciosa de 300 metros quadrados, ele não tirou a pulseira. Pela primeira vez desde a morte de Sofia, Eduardo dormiu sem chorar. Nos dias seguintes, Eduardo se pegou procurando por Gabriel. Não de forma óbvia, ele não era homem de fazer nada óbvio, mas instruiu discretamente seus seguranças a observarem a região, especialmente perto do hospital onde funcionava a fisioterapia gratuita. Uma semana depois, ele o viu novamente. Gabriel estava na praça, em frente ao hospital, empurrando a cadeira devagar enquanto alimentava pombos com pedaços de pão. Havia uma serenidade nele que Eduardo invejava. Como alguém tão jovem, com tantas dificuldades, podia irradiar tanta paz? Eduardo observou de longe por alguns minutos antes de se aproximar. Desta vez não estava chorando. Estava apenas curioso. Olá, Gabriel. O menino levantou os olhos e seu rosto se iluminou. Eduardo, você está melhor? A pergunta simples pegou Eduardo desprevenido. Ninguém perguntava se ele estava melhor. Perguntavam sobre negócios, sobre lucros, sobre decisões, mas sobre ele, como pessoa, nunca. Um pouco, Eduardo admitiu, sentando-se no banco ao lado da cadeira. A pulseira funciona. Gabriel riu, um som claro como sino. Não é a pulseira, é você que funciona. A pulseira só lembra.
Eles ficaram em silêncio por um momento observando os pombos brigarem por migalhas. Posso te perguntar uma coisa? Eduardo disse. Claro. Então, você não fica com raiva? De quê? Da cadeira? Das coisas que você não pode fazer? Gabriel pensou por um momento. Às vezes fico triste quando vejo outros meninos correndo ou quando as pessoas olham para mim com pena. Ele jogou mais migalhas para os pombos. Mas minha avó diz que a gente sempre pode escolher o que fazer com o que acontece com a gente. Eu posso ficar com raiva da cadeira ou posso usar ela para chegar em lugares que meus pés não conseguiriam. Eduardo assentiu devagar. Havia uma sabedoria naquelas palavras que seus anos de universidade e MBA nunca haviam ensinado. E você? Gabriel perguntou. Por que estava chorando naquele dia? Eduardo hesitou. Ele havia construído muros altíssimos ao redor de sua dor, mas algo naquele menino fazia com que as defesas se dissolvessem. Perdi alguém muito importante. Ele disse simplesmente: minha filha. Gabriel parou de jogar migalhas e olhou para Eduardo com uma compreensão que ia além da idade. Sinto muito. E sua voz carregava uma sinceridade que Eduardo não ouvia há meses. Ela era legal? Era a pessoa mais legal do mundo. Eduardo sorriu pela primeira vez ao falar de Sofia. Ela teria gostado de você. Eu teria gostado dela também. Durante as semanas seguintes, Eduardo começou a procurar Gabriel com mais frequência. Às vezes levava lanche, às vezes apenas sentava na praça enquanto o menino fazia fisioterapia. Não falavam muito, mas a presença um do outro era confortante. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Eduardo estava saindo de uma reunião quando viu uma confusão na rua. Um grupo de adolescentes havia cercado Gabriel, rindo e provocando. Um deles havia tirado a mochila do menino e jogado no chão, espalhando seus poucos pertences pela calçada. Olha só, o aleijadinho quer andar com a gente! Um dos garotos gritava. Eduardo sentiu uma fúria que não sentia há anos. Sem pensar duas vezes, atravessou a rua. Afastem-se dele, agora! Sua voz carregava toda a autoridade de décadas comandando empresas. Os adolescentes se viraram, assustados. Reconheceram Eduardo imediatamente. Era impossível não reconhecer um dos homens mais poderosos do país. Não por ele ser meu conhecido, Eduardo disse, cada palavra cortante como lâmina. É por ele ser uma pessoa, algo que aparentemente vocês não são. Os garotos fugiram rapidamente. Eduardo se abaixou e começou a recolher as coisas de Gabriel, um caderno escolar, alguns lápis de cor e uma foto da avó. Eduardo, Gabriel disse baixinho. Você não precisava. Precisava sim, Eduardo respondeu, ajudando Gabriel a guardar tudo na mochila. Ninguém tem o direito de tratar você assim. Naquele momento, Eduardo compreendeu algo fundamental. Havia muito tempo que não sentia a necessidade de proteger alguém, e pela primeira vez desde a morte de Sofia, ele tinha um propósito que ia além de si mesmo. A partir daquele dia, algo mudou em Eduardo, não apenas em relação a Gabriel, mas em relação a tudo. Ele começou a reparar em coisas que antes ignorava, como seus funcionários caminhavam cabisbaixos pelos corredores, como ninguém ousava olhá-lo nos olhos, como seu império havia sido construído sobre o medo. Numa manhã de terça-feira, Eduardo surpreendeu a todos ao aparecer no departamento de limpeza da empresa. Procurou por Dona Maria, uma senhora de 60 anos que trabalhava ali há 15 anos e que ele nunca havia cumprimentado. Dona Maria, ele disse, fazendo a mulher quase derrubar o balde d'água do susto. Queria agradecer pelo seu trabalho. Sei que não é fácil manter este lugar limpo para todos nós. A mulher ficou sem palavras. Em 15 anos, era a primeira vez que o patrão falava com ela. Obrigada, senhor Eduardo, ela conseguiu dizer, os olhos marejados. Eduardo fez isso com vários funcionários. Lentamente, o clima na empresa começou a mudar. As pessoas sussurravam, curiosas. O que havia acontecido com o patrão? Mas Eduardo sabia que a verdadeira transformação estava apenas começando. Numa quinta-feira, ele recebeu uma ligação que fez seu mundo desabar novamente. Era a Dona Conceição, a avó de Gabriel, chorando do outro lado da linha. Senhor Eduardo,
Eu peguei seu número com o Gabriel. Ele disse que o senhor é amigo dele. Ela soluçava. Ele está no hospital. Os médicos dizem que é grave. Eduardo cancelou todas as reuniões e correu para o hospital. Encontrou Dona Conceição no corredor, pequena e frágil, com o rosto marcado pelo choro. O que aconteceu? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Os rins, Sr. Eduardo. Desde pequeno ele tem problema por causa do acidente. Agora os médicos dizem que ele precisa de transplante urgente, mas... Ela não conseguiu terminar a frase. Eduardo entendeu. Transplante de rim era caro e, mesmo no SUS, a fila de espera era longa. Gabriela não tinha tempo. Dona Conceição, Eduardo disse, pegando as mãos trêmulas da senhora. Vou cuidar de tudo. Gabriel vai ficar bem. Senhor Eduardo, eu não tenho como pagar. Não é sobre pagamento, é sobre fazer o que é certo. Nas horas seguintes, Eduardo moveu montanhas. Ligou para os melhores nefrologistas do país, conseguiu uma vaga em um hospital particular de primeira linha, organizou toda a transferência. Quando os médicos disseram que precisariam de um doador compatível urgentemente, Eduardo não hesitou. Façam os exames em mim também. Dr. Carvalho, o nefrologista-chefe, o olhou surpreso. Senhor Eduardo, o senhor tem certeza? É uma cirurgia complexa e vocês nem são parentes. Ele é família. Eduardo respondeu e percebeu que estava falando a verdade mais pura que havia dito em anos. Gabriel estava consciente quando Eduardo entrou no quarto. Apesar da palidez e dos tubos, ele conseguiu sorrir. Você veio? Ele sussurrou. Claro que vim. Eduardo sentou-se na cadeira ao lado da cama. Gabriel, você me ensinou que a gente cuida de quem importa. Eduardo, Gabriel disse com a voz fraca. Se eu não conseguir, vai conseguir. Nós vamos conseguir juntos. Os exames mostraram que Eduardo era compatível. A cirurgia foi marcada para o dia seguinte. Naquela noite, sozinho no quarto do hospital, Eduardo olhou para a pulseira de miçangas que nunca havia tirado do pulso. Pensou em Sofia, em Gabriel, em todas as pessoas que havia ignorado durante anos. Pensou em como um menino numa cadeira de rodas havia lhe ensinado mais sobre humanidade do que toda a sua fortuna. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo não tinha medo. Tinha um propósito. Tinha uma família para proteger. A cirurgia durou 8 horas. Eduardo acordou primeiro, ainda tonto da anestesia, mas a primeira coisa que perguntou foi sobre Gabriel. A enfermeira sorriu e disse que a operação havia sido um sucesso. 3 dias depois, os dois estavam em quartos lado a lado, recuperando-se. Eduardo havia insistido para que Dona Conceição ficasse numa suíte ao lado, para não precisar se preocupar com hotel ou transporte. Eduardo, Gabriel disse quando finalmente puderam conversar direito. Por que você fez isso? Eduardo pensou na pergunta. Poderia dar várias respostas. Porque era certo, porque tinha dinheiro, porque podia ajudar, mas a verdade era mais simples e mais profunda. Porque você me salvou primeiro, ele respondeu. Naquele dia, na chuva, quando você me deu a pulseira, você me deu algo que eu havia perdido. Esperança. Propósito. Uma razão para continuar. Gabriel sorriu. Aquele sorriso que havia mudado tudo. Minha avó sempre diz que a gente recebe o que dá. Durante a recuperação, Eduardo tomou decisões que surpreenderam o mundo dos negócios. Anunciou a criação da Fundação Sofia e Gabriel, dedicada a ajudar crianças com deficiência e suas famílias. Destinou metade de sua fortuna para o projeto. Mas a mudança mais importante foi pessoal. Eduardo pediu para que Dona Conceição e Gabriel se mudassem para uma casa que ele comprou perto da sua, não como empregados ou dependentes, mas como família. Dona Conceição se tornou como uma mãe para ele, e Gabriel, o filho que ele nunca teve a chance de ser pai novamente. No primeiro aniversário da cirurgia, os três estavam na mesma praça onde Eduardo havia visto Gabriel pela primeira vez. Gabriel estava brincando com outros meninos, uma mistura de crianças com e sem deficiência que se conheceram através da fundação. Você se arrepende de alguma coisa? Dona Conceição perguntou a Eduardo. Eduardo olhou para Gabriel, que ria alto enquanto ensinava um amigo a jogar basquete da cadeira de rodas. Olhou para a pulseira de miçangas, agora desbotada pelo tempo, mas ainda no seu pulso. Me arrependo de ter demorado tanto para entender, ele respondeu.
Me arrependo de ter achado que felicidade era algo que se compra. Me arrependo de não ter conhecido vocês antes. Dona Conceição sorriu e segurou a mão dele. Meu neto sempre soube que você era especial, desde aquele primeiro dia. Ele disse que você tinha olhos tristes, mas coração bom. Naquela noite, Eduardo estava num escritório da fundação, revisando os projetos do próximo mês, quando Gabriel apareceu na porta. Trabalhando até tarde de novo? O menino perguntou, agora com 15 anos e mais alto, mas com o mesmo sorriso. Sempre, Eduardo riu. Quer me ajudar? Gabriel se aproximou da mesa, onde havia dezenas de cartas de crianças pedindo ajuda. Sabe o que é engraçado? Gabriel disse, folheando as cartas. Naquele dia que a gente se conheceu, eu estava voltando da fisioterapia, pensando que talvez fosse desistir. Estava cansado de lutar, de ser diferente, de ser forte o tempo todo. Eduardo parou de escrever e olhou para aquele menino. E o que mudou? Você, Gabriel sorriu. Quando eu vi você chorando, percebi que todo mundo tem dor. Todo mundo precisa de ajuda às vezes. E quando eu te ajudei, lembrei que ajudar os outros é o que me faz sentir completo. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Depois de tantos anos, Gabriel ainda conseguia lhe ensinar algo novo. Obrigado, meu filho, ele disse, usando as palavras que havia guardado no coração há tanto tempo. Obrigado por quê? Por me encontrar naquele dia, por não ter corrido quando me viu chorando, por me ensinar que ser forte não é não chorar, é chorar e mesmo assim continuar ajudando os outros. Gabriel se levantou da cadeira e abraçou Eduardo. Ali, naquele escritório cheio de projetos e sonhos, os dois entenderam que às vezes os encontros mais improváveis são os que mais mudam nossas vidas. Do lado de fora, a chuva começou a cair novamente, mas desta vez não era para esconder lágrimas, era para regar os sonhos que haviam plantado juntos, para lembrar que depois de toda a tempestade, sempre vem a renovação. Eduardo olhou pela janela e sorriu. Sofia estaria orgulhosa do homem que ele havia se tornado. E tudo havia começado com um menino numa cadeira de rodas, uma pulseira de miçangas e a mais simples e poderosa de todas as lições, que o amor verdadeiro não vê limitações, não mede fortunas, não calcula retornos. Apenas acontece. E transforma tudo.